Boa noite, Bela. Seja bem-vindo. É um prazer tê-lo mais uma vez aqui conosco. Esse dia está sendo super esperado, né? Não por mim, mas por todos os telespectadores, seguidores, alunos. Olha, Então, é uma satisfação tê-lo aqui você, conosco. você não perde essa mania, né? Eu falo para a Lana toda hora, abaixa a expectativa, mas ela não abaixa. Não tem como abaixar, né, pessoal? O Belato é incrível, eu sou fã dele, ele vem desenvolvendo um trabalho muito bacana, inclusive com os nossos alunos. E sempre é muito bom. Nós estamos trabalhando, né, essa semana, para quem está entrando aqui pela primeira vez, com um evento um pouco mais diferenciado no sentido de prática. Então, a ideia é que a gente saia um pouquinho da 100% teoria, porque teoria é fundamental, né, a base, mas que nós pratiquemos, né? Então, ontem tivemos uma mentoria com a Alessandra. Hoje, né, o Belato vai escolher um aluno para desenvolvermos uma atividade prática. Então, pessoal, aproveitem que é conteúdo gratuito, exercício gratuito e ainda mais com um especialista na área. Então, não deixem, né? Aproveitem, fiquem até o final e participem. Eu quero a participação de todo mundo aqui. Bora! Vamos que vamos. Boa noite, Fabrício. Boa noite ao pessoal de João Pessoa. Boa noite a Fernanda Camargo, todo mundo que está entrando aí. Hoje tem prática e hoje eu quero ver as pessoas praticando. Hoje, literalmente, a gente vai chamar as pessoas para ação, que é tudo aquilo que a gente fala, né? E o tema, né, Alana, é um tema bem pertinente no cenário de vendas, independentemente do que você venda, desde que seja uma ideia, desde que seja você mesmo numa entrevista, desde que seja um produto ou um serviço. A abordagem. Então, a gente tem aí um desafio de ajudar as pessoas a abordarem melhor. E aqui agora eu preciso pagar uma dívida, né? O meu grande amigo Antero, vírgula, um dos maiores representantes com que eu já trabalhei na minha carreira, vírgula, novamente, está aqui para nos prestigiar. E Uau! vírgula, o maior flamenguista do Brasil, entendeu? Pronto. Que maravilha. Pessoal, por que Aí. eu coloquei esse tema? Dentro da nossa prática, né? É um dos pontos que eu vejo maior dificuldade entre os representantes. Desenvolver perguntas certas na hora certa, dentro de um script de vendas, de acordo com o perfil do prescritor, o medo de fazer perguntas. Eu vejo isso diariamente. E, gente, o potencial das perguntas dentro do script de vendas, né? O poder da aplicação das perguntas, o quanto uma pergunta pode mudar o percurso da tua visitação médica. Então é isso. Belata, a live é sua, vou ficar aqui caladinha, né? Vou começar esse grande aprendizado de mais uma live, porque, pessoal, quem já está assistindo as lives do Belata é uma verdadeira aula, né? Então vamos lá. Muito obrigada mais uma vez, tá? Excelente live para você e estamos por aqui. Tá, joia. Vamos lá, então. Pessoal, são 7h08 agora. Eu tenho 10 minutos de conteúdo para passar o desafio, dar um tempo para vocês fazerem o desafio e a gente debater em cima de um voluntário que vai apresentar o desafio. E em cima dessa apresentação dele, a gente vai traçando alguns aspectos importantes. Primeiro, eu queria entender o que vocês entendem por abordagem. A gente tende a acreditar que o quê? A abordagem é o que eu falo, né? Na verdade, então, por exemplo, se eu quero conversar com alguém, eu abordo essa pessoa, eu chego nela, me apresento, ou digo o que é que eu represento, produto, serviço, etc. A gente acostumou a pensar que a abordagem é aquilo que a gente fala. E a gente precisa rever esse contexto, esse conceito. A Alana tocou num ponto que é fundamental e que as pessoas não veem como abordagem. Por exemplo, fazer perguntas. Eu digo para vocês que a abordagem, ela já começa na primeira etapa de uma técnica de vendas, que é a sua preparação. É isso mesmo. Quando você pensa numa técnica de vendas básica, num script de vendas, ele basicamente tem 5 etapas. Ele tem uma preparação, que você pode entender como pré-visita,
ele tem uma fase de abordagem inicial, ele tem uma sondagem, ele tem uma abordagem de valor e benefício, ele tem um contorno de objeções e ele tem um fechamento. Embora isso seja um script padrão, a abordagem acompanha todo o processo. Se eu não fizer um estudo prévio de quem é a pessoa que eu vou visitar, com quem eu vou conversar, hábito prescritivo, características, jeito com que conversa, etc., muito provavelmente a minha abordagem vai ser falha. Se eu não tiver uma entrada inicial, com uma apresentação com energia, com boa noite, ou boa tarde, mostrando que eu sou um especialista, mostrando que eu tenho um entendimento sobre o assunto, a minha abordagem vai ser falha. Se eu não souber fazer perguntas para entender o porquê das escolhas desse cliente, ou qual problema ele enfrenta hoje, ou quais oportunidades ele está buscando ao contratar um novo produto, serviço ou uma nova ideia, a minha abordagem vai ter problema. Se eu não souber os benefícios daquilo que eu vendo, daquilo que eu quero mostrar, e dizer isso de uma forma clara, conectado ao problema que eu identifiquei na sondagem, a minha abordagem é falha. Se eu não souber contornar possíveis objeções ou negações à compra, a minha abordagem é falha. E se eu não fechar a venda, se eu não conseguir concluí-la, a minha abordagem também foi falha. Aí você pode estar pensando agora, então a abordagem é tudo. Eu digo para vocês, a abordagem ela é o tudo e o nada numa relação de vendas. A abordagem ela começa desde a hora que você faz uma prospecção. Vamos imaginar num cenário onde você prospecta novos clientes, você visita novos médicos ou você está buscando expandir a área de atuação do seu negócio. A prospecção já demanda uma abordagem. Que abordagem é essa? Conhecer o seu cliente, buscar informações sobre ele, buscar interagir, qual é o perfil de venda que ele faz. Quando você está na frente do seu cliente e precisa descobrir coisas, muitas vezes não é o que você fala que vende, mas sim o que você descobre dele e, principalmente, o que você consegue mostrar que ele está sendo ouvido por você. Então, a abordagem é feita por meio de perguntas também. Existe um elemento central na abordagem. Querer entender o outro, querer conhecer o outro e, principalmente, resolver o problema dele. Eu acho que esse é o ponto fundamental. A abordagem, ela não pode fugir da visão do outro. E muitas vezes, num script de vendas padrão, a gente decora ou aprende tudo o que é bom sobre o nosso produto e o nosso serviço. E a gente esquece ou ignora o fato de conectar isso com o outro. E esse é um ponto que, por isso, muitas vendas falham. Vou dar um exemplo. Tem muita gente da indústria farmacêutica aqui que, com certeza, vai dizer isso já aconteceu comigo. E aí você pode levantar sua mão, você pode dar o seu ok. Você entra num consultório cheio de energia e começa a falar. Você começa a falar do seu produto, apresenta o seu material promocional, você está ali dissecando informação, você estudou para aquilo, você entendeu as estratégias de marketing, você está, beleza, falando do seu produto. Legal. E quantas vezes parece que o médico, ele está só assim, olhando mal, ou ele vira a cabeça, ou de repente ele vira para o computador dele, ou ele pega o celular, ou ele interrompe para falar com a secretária, e você está ali no meio dessa situação. E aí? Sabe o que 90% das pessoas fazem? Continuam falando. E pior, elas continuam falando, levantando a voz e falando mais rápido, que é um mecanismo inconsciente para tentar chamar a atenção. Só 10% das pessoas param a propaganda e, por exemplo, perguntam, doutor, você quer que eu volte outro momento? Olha, eu estou sentindo que talvez você está um pouco desconectado, eu posso voltar outro momento, não quero te atrapalhar. Pois é, tem um monte de gente dizendo que já aconteceu. E aí eu pergunto, a culpa é sua? Será que a culpa é sua? Eu vou dizer que sim e que não. Exatamente que se você quiser seguir nessa live, esse é o momento da decisão, ou como eu diria, o momento do chicote, né? A culpa é sua, sim, porque talvez você não tenha estruturado a melhor abordagem para aquele comportamento. Ah, Belato, mas como é que eu ia saber que o cara ia distrair ou que o cara não ia olhar para mim? A atenção no momento da venda.
Vou dar mais um exemplo. Pega um palestrante inexperiente. Ele não tem muita experiência com grandes audiências, né? O que que esse palestrante tende a fazer quando ele perde a audiência? Quando ele sente que a audiência está bocejando, a audiência está conectando no celular, que ele está perdendo a audiência. Um palestrante inexperiente, ele tende a começar a falar mais alto e ele tende a começar a falar mais rápido. Por quê? São mecanismos para tentar trazer a audiência de volta. Ou então ele começa a repetir coisas que ele já falou, exatamente porque ele perdeu o script da venda. Um palestrante mais experiente, o que ele faz? Primeiro, ele oscila o assunto e o tema e o tom de voz o tempo todo. Segundo, ele usa o material promocional dele, uma apresentação de slides, etc., apenas como um apoio. Ele mantém a atenção com ele. Pega o exemplo, por exemplo, do Mário Sérgio Cortella. O que o Cortella faz para manter a audiência? Primeiro, a gente já estranha que ele não usa PowerPoint. Você contrata o Cortella, você sabe que você não vai gastar com projeção, porque é ele. Segundo, o que o Cortella faz? Ele anda pelo palco o tempo todo, em determinados momentos ele para no canto ou no meio do palco. Segundo, o Cortella vai falando e vai contando histórias e você não sabe claramente onde aquela história vai acabar. Ele prende a sua atenção. Em determinado momento, ele abaixa a cabeça, aí parece que ele olha para o nada, aí de repente ele olha para você. Ele está conectado com todos o tempo todo. Pega o Obama, por exemplo, nos discursos que ele fazia. O Obama, ele girava a cabeça dele 360 graus. Ele se conectava com a audiência o tempo todo. Em determinado momento, ele apontava lá no fundo da sala, falava, essa aqui eu falei para você. Ele se conectava com as pessoas. A abordagem se trata de se conectar com as pessoas. Num caso que eu falei que a culpa é parcialmente sua e não é sua, para entender, existe um outro lado também, do outro lado não te dar a atenção que deveria, talvez por uma falta de educação, mas também por entender o quê? Vamos falar um pouco da neurociência. Como é que geralmente o cliente vê o vendedor? Todos iguais. Só falam de preço, têm os mesmos produtos, não trazem nada de novo e vem pedindo que você compre, que você prescreva o produto. O cliente cria uma imagem padrão do vendedor. E quando ele vê o vendedor na frente dele, ele tende a achar o quê? Que aquela imagem vai ser cumprida. É um mecanismo cerebral do hábito. É um mecanismo cerebral de trabalhar por resumo. Eu vejo um propagandista, eu junto todas as minhas experiências como a visão do propagandista e digo, ainda que o Eduardo, que a Fran, que a Viviane, que o Antero sejam diferentes, eu olho para ele e digo, lá vem a mesma ladainha. A abordagem é quebrar a ladainha. É fazer aquilo que ele não está esperando. E geralmente, numa relação de venda, quem quer vender tem que ser o famoso dono da venda. O Eduardo comentou aqui, inúmeras vezes eu fico em silêncio para gerar um constrangimento. E ele está certo, ele está quebrando a venda e está querendo chamar o outro para conversa. Uma outra forma que você poderia fazer é a seguinte, doutor, de tudo que eu te falei até agora, o que foi o mais interessante que prendeu a sua atenção? É um quebra-gelo mortal que chama o cara para uma responsabilidade e pode até dizer, olha, desculpa, eu não estava prestando muita atenção. Doutor, eu compreendo, o consultório está cheio, muita informação. Em que ponto eu posso voltar para que eu possa lhe mostrar os benefícios do meu produto? A abordagem, acima de tudo, é criar conexão. Mas você não cria conexão se você não conhece com quem você vai falar, se você não conhece o que você vai falar e, principalmente, por que você vai falar. Eu acho que a gente tem que refletir um pouco sobre o porquê que eu vou falar. E o porquê que o porquê é importante. Vamos pensar num cenário onde hoje a gente vive num mundo onde você tem inúmeros concorrentes para os mesmos tipos de produtos e serviços. Se você quiser, por exemplo, por exemplo, um determinado medicamento, esse médico ele recebe pelo menos 5 propagandistas com a mesma molécula. Se você quiser contratar um curso de formação de propagandistas, você tem pelo menos 5 concorrentes com diferenças de programas e valores. Hoje você tem inúmeras opções de escolha. E quando você tem inúmeras opções de escolha,
o cliente tende a ver o quê? Todos como iguais. O que muda é o preço. O que muda é a forma como eu fui abordado. Então, dizer o porquê que você quer dizer significa construir uma abordagem que venda o valor. Em uma linha, nós poderíamos dizer o quê? Por que o cliente deveria escolher o seu produto ou o seu serviço? Você tem essa resposta? Ah, porque o meu produto tem qualidade. Os outros também têm. Ah, porque o meu produto tem adesão. Os outros também têm. Ah, porque eu represento uma empresa que tem muita tradição na propaganda médica. Os outros também têm. E aí? Por que ele deveria escolher o seu? Segundo, vamos pensar que ele viveu sem o seu produto até agora. Ele escolheu mecanismos, entendeu? Ele escolheu mecanismos para tratar pacientes ou para viver com o que ele precisa de alguma outra forma. Por que ele deveria escolher o seu produto? Então, o que eu queria levar um pouco nesse momento a reflexão para vocês é a seguinte: uma boa abordagem, uma abordagem de vendas em que você assume o protagonismo, até o que a Fernanda Camargo comentou, relação de vendas, o vendedor é sempre o protagonista, mas ele é o protagonista do discurso. Ele é o protagonista que literalmente leva a solução, mas ele entrega a solução para que o outro perceba que você tem a resolução para o problema dele. Uma boa abordagem de vendas, ela começa enquanto eu entendo esse cliente. E se eu ainda não entendo, o quanto eu quero entendê-lo. Tem, por exemplo, uma abordagem espetacular, para quem quiser assistir, eu gosto muito do Lobo de Wall Street. E aí a gente já vai para a dinâmica. No Lobo de Wall Street, o Leonardo DiCaprio, ele tem que treinar, como ele mesmo falou, o pior time de vendedores do mundo. Ele pegou os amigos deles, que eram um bando de bêbados, pessoas que não tinham nem terminado a escola, e transformou aqueles caras em vendedor de ações de empresas que não valiam nada. Mas tem uma cena que eles estão no bar, conversando, e ele fala, olha, você precisa aprender a vender. Ah, mas quantos batem o telefone na minha cara? Quantos dizem que eu não tenho nada de interessante, etc. E aí ele pega e fala assim, olha, Alana, me vende essa caneta. Aí ele joga a caneta para a Alana e a Alana fala, olha, você está vendo essa caneta? Ela é azul. Você pode ver que momento a tinta acaba e depois comprar o refil, entendeu? Ah, não vendeu. Fulano, me vende essa caneta. Olha, você precisa de uma caneta? Não, também não vendeu. Aí ele vira pro cara, desculpa o termo, mais tosco que tinha na mesa e que se transforma no melhor vendedor dele. Me vende essa caneta. Tá bom. Belato, pega um guardanapo aí. Peguei. Escreve aí teu nome para mim. Pô, mas eu não tenho como escrever. Agora tem. Ele criou o problema do tipo, escreve teu nome num guardanapo. Pô, mas eu não tenho como escrever. E aí ele apresenta a solução. Tá aqui, agora você tem. E tanto que o filme encerra com a cena. Ele volta da prisão como palestrante, uma sala com 300 pessoas, e ele passa em 5 pessoas e diz, me venda esta caneta. E ninguém consegue vender a caneta para ele. Na verdade, nós vendemos canetas o dia todo, porque, em tese, o cliente não precisa ou vai dizer que não precisa daquilo que nós levamos. Só aí a gente já tem que assumir o protagonismo da abordagem. Nós não temos como prever ou deduzir ou querer que ele precise da gente. Nós temos que despertar uma necessidade para nós, para o nosso produto e para a nossa empresa. E aí, só por isso só, a abordagem se justifica. Se eu não souber o que eu quero falar para o outro, por que eu quero falar para o outro, e em quais condições eu quero falar para o outro, a minha abordagem vai ser sempre falha. Então, ela é muito mais do que aquilo que eu digo. Tem toda uma construção em cima de gatilhos de compra, em cima de compreensão do perfil do cliente, em cima de visitas anteriores. Tem uma série de fatores que só enriquecem a abordagem. Ah, Belato, mas quando o cara não quer ouvir? Que bom que você tem uma abordagem que eu chamo de abordagem de 1 minuto, que é até algo para quem estiver vendo a live, vai entrar em contato com a Lana depois, eu criei uma ferramenta que determina exatamente o que você nunca pode deixar de abordar do seu produto, o que você pode escolher e aquilo que talvez você não precise abordar. Você vai criar segmentação das suas mensagens. Qualquer abordagem sua
vai ter pontos que são coisas que você nunca vai deixar de falar. O Eduardo, quando ele visita um psiquiatra pela Torrent, ele escolhe os produtos dele e tem aspectos de cada produto que ele sabe que são inegociáveis, que prendem a atenção do cliente. O Antero, a Natália, quando eles estão com a Biolab, eles sabem dos produtos dele e olhando para o cliente dele, aquilo que ele não pode deixar de falar e aquilo que talvez ele não precise falar naquele momento. A abordagem, meus amigos, ela é um organismo vivo. Ela é um organismo vivo. Ela nunca é uma abordagem pura e estática. Tanto que eu, como treinador, eu tenho uma aversão a roteiros. Sempre às vezes, Belato, você pode fazer um roteiro do que eu deveria falar sobre produto tal para um médico? Vamos lá, vamos lá. Pessoal, enquanto o Belato retoma, só explicando sobre esse quadro, tá? A gente está promovendo um evento de visitação, Semana Visitação Médica na Prática. E aí o Belato fez essa gentileza de estar. O Belato é um parceiro nosso, né? Ele é um dos nossos speakers no nosso curso de visitação médica. E ele se propôs de dar um dia, né? E hoje nossa proposta é treinar vocês sobre o script de vendas, tá? E dos pontos que eu coloquei na introdução é a questão de aplicação de perguntas, o processo de sondagem, e hoje o foco dele vai ser a abordagem. Claro, trabalhar em script de vendas é algo mais complexo, mas a ideia é a gente trabalhar uma etapa do script de visitação, que é o processo de abordagem, certo? E aí, enquanto a gente estabiliza a conexão, eu quero convidar você, tá, para participar do nosso canal do Telegram, Dicas de Rap, onde a gente está sempre colocando insights da nossa rotina, tá, de visitação. Deixa eu ver se ele... tá aqui, como solicitação. E também temos o canal no YouTube, tá? No YouTube a gente consegue publicar vários conteúdos também. Retomamos? Tudo certinho? Retomamos. Vamos lá? Retomamos. Na verdade, são coisas de telefonia. O telefone tocou, eu fui desligar a chamada e aí tudo caiu. E aí estamos. Mas cá estamos de volta. Então, eu só falava para a gente ir para a parte dinâmica, né? Porque vamos que vamos, as pessoas também cansam de ouvir, né? A sua abordagem, ela tem que basicamente ter 5 elementos. Vamos dar o caminho das pedras. Eu disse que eu não gosto muito de escrever roteiros, porque o roteiro ele é uma versão muito limitada, em cima de alguém que eu não conheço e que não é necessariamente a mesma pessoa que eu vou visitar do que foi quando foi há um mês atrás, entendeu? Então as pessoas mudam e a gente tem que estar muito atento ao que esses critérios do cliente mudou. Por exemplo, eu estava vendo um trabalho, a compra de medicamentos online no tempo da pandemia, ela cresceu 400%. O e-commerce de medicamentos pré-pandemia representava 1% do varejo farmacêutico. Hoje já representa 8%. E ele não vai decrescer. Então, o consumidor mudou o seu perfil. Ele quer comodidade, ele quer resolver pelo celular a compra até de medicamentos. Isso leva que as farmácias tenham que mudar e que o atendimento na farmácia tem que mudar e a nossa relação de vendas tem que mudar. Ora, se nós mudamos, será que o nosso cliente também não muda? O que ele preferia ontem, ele pode deixar de preferir para ter uma outra visão? Então, o teu script de vendas, e aqui pensando na abordagem, ele tem que ter basicamente 5 elementos. Primeiro, você tem que entender o que é o seu produto e o que você vai oferecer do seu produto. E o seu produto pode ser você, entendeu? Você numa entrevista de emprego, você numa promoção no trabalho, você querendo novas responsabilidades dentro do cargo, você pode ser o produto. Então você tem que entender quais são os seus pontos fortes e os benefícios que você tem a oferecer desse produto. Segundo, quem é a pessoa para quem você vai oferecer? Quem é o teu cliente? Qual é o histórico dela? O que você consegue saber sobre essa pessoa ou sobre essa empresa que ajuda você a construir a melhor abordagem? Terceiro, quais seriam as perguntas que você faria para posicionar o seu produto?
Precisa, não precisa? Tem experiência? Como é que você usa? Como é que você não usa? Como você vê o mercado? Que tipo de pergunta você faria? Quarto, quais são os gatilhos de venda que você pode usar para posicionar o seu produto? Esse assunto para outra live até. Eu me proponho a fazer essa live com o pessoal da representante de laboratório AB. Os gatilhos de venda, reciprocidade, escassez, autoridade, conduta e afins. Tem vários, mas basicamente a gente fala de reciprocidade, síntese, tomada de decisão e escassez. Quais são os gatilhos? E quinto e último, o que você espera que essa pessoa faça com a sua abordagem? A abordagem tem que levar o seu cliente a uma tomada de decisão. A abordagem tem que levar o seu cliente a uma tomada de decisão. Ele tem que ou te dever uma resposta, ou fazer um pedido. Alguma coisa tem que sair. E, basicamente, você não pode se dar o direito de deduzir que ele sabe o que fazer, entendeu? Você tem que pedir para ele, olha, eu posso contar com que você faça tal coisa? Eu posso esperar com que você possa me dar essa informação? Olha, em quanto tempo você me dá essa resposta? Eu posso acompanhar esse processo enquanto você não me responde? Então, veja que a abordagem, ela engordou. Mas ela engordou de uma maneira muito positiva. Ela sai só daquilo que você fala e você vai continuar falando. Mas agora, você constrói uma abordagem pensando em quem, qual o impacto que você quer causar, o quão flexível você está a adaptar essa abordagem de acordo com a cena da venda, certo? Por exemplo, eu caí 2 vezes. Eu poderia voltar meio preocupado, meio desesperado, mas eu voltei fazendo piada. Eu exatamente busquei manter a abordagem num cenário de objeção, mantendo uma conexão com vocês. Impacto para quem, o quê, o quão flexível você está disposto a mudar a sua abordagem e resultado final. Não existe abordagem se você não souber responder uma pergunta quando você está ligando o motor. O que eu espero no final? Eu espero sair do consultório tendo feito uma visita. Então a sua abordagem vai ser básica, só de quem cumpriu uma visita. Eu espero convencer a doutora Lana de que a molécula tal é a melhor opção para o paciente diabético. Esse é meu objetivo. A sua abordagem vai ter que te conduzir nesse objetivo. E, gente, isso parece um detalhe tão besta. Mas você quer uma vez como isso acontece? Qual é o seu objetivo antes de entrar naquele médico? Reforçar a marca. E aí eu pergunto, o representante quer ficar doido. Defina reforçar a marca. O que é reforçar a marca? Vamos lembrar da programação neurolinguística. Quanto mais específico o seu objetivo for, mais detalhado ele será e mais argumentos você vai direcionar para atingir esse objetivo. Eu quero reforçar minha marca de modo que ele escolha a minha marca para esse perfil de paciente e que ele lembre que o meu produto tem 100 comprimidos e tem um programa de PBM que oferece 40% de desconto. Esse é o seu reforço de marca. Legal, agora eu entendi. E como é que você vai abordar isso para ele? Quais são as características? Então, a gente tem como engordar um pouco o processo. Preciso ser franco para vocês, e tem muitos amigos aqui. Dá trabalho? Dá. É mais fácil ter uma mensagem padrão, decorada e pronta para disparar para a maioria dos meus clientes? Com certeza é mais fácil. Mas pode ter certeza que o seu resultado, em especial o seu aprendizado, vão ser infinitamente maiores se você torna isso um pouco mais complexo. Complexo no sentido de construir. E aquele médico, aquele cliente que tendia a ver todo mundo dentro do mesmo bolo igual, ele vai olhar para a Lana, ele vai olhar para a Fernanda, ele vai olhar para o Antero, para a Viviane, para a Natália, para o Eduardo, para a Tati e vai dizer, estes caras são diferentes. Eles me trazem informação, eles me abordam de uma outra maneira, eles me tiram do lugar comum. Esses aí, literalmente, botam fogo no parquinho. Esses caras eu dou tempo, esses caras eu dou atenção. E você pode ter certeza, é esses caras que constroem uma melhor abordagem na largada que depois vão colher frutos de relacionamento. Porque ainda que ele não tenha muita coisa para dizer, o cliente já coloca tanta confiança nele que diz, beleza, me diz aí o que você tem e o que você precisa. Basicamente, é a geração de valor.
Alana, acho que a gente tem 25 minutos, chegou a hora do desafio, né? Perfeito. E aí eu queria só fazer uma observação para o pessoal do mercado magistral. Pessoal, essa questão da visitação personalizada, né? Sair do roteirozão é fundamental para o nosso mercado, porque o produto é personalizado e por que não personalizar a visita, tornar a visita ainda mais diferenciada? E o processo de abordagem vai fazer todo o diferencial para a condução da tua visita. Mas vamos lá. Então é o seguinte, como vai funcionar? A gente teve um probleminha técnico, então infelizmente não vamos poder. Oi? Não, eu tô. É aquele momentos de tensão, onde todo mundo treme. Meu Deus, o que vem por aí? Então a ideia seria chamar alguém para falar ao vivo, mas vai ser até interessante para vocês, você não vai precisar entrar ao vivo. Então nós vamos deixar a caixinha de perguntas, ok, Belato? Ok. E aí vocês vão interagir com o Belato através da caixinha de pergunta. Então, eu vou já deixar aqui aberto, tá? Preciso abrir aqui? Vejo pessoas, Oi? vejo pessoas desesperadas, Sim, é só a assustadas. pessoa. Pessoal, Pronto. E aí, olha, pode dar continuidade, Belato. antes de mais nada, eu só queria dizer mais uma última coisa. A gente sabe diferenciar uma abordagem boa de uma abordagem ruim. Todo mundo aqui já teve uma má experiência em restaurante ou em uma loja. E a primeira coisa que foi dito, por que você teve uma má experiência, antes de dizer que o produto não atendeu, foi porque você não se sentiu bem atendido. E se você não se sentiu bem atendido, foi porque a abordagem falhou. Então todo mundo sabe dizer o que é uma abordagem ruim. A questão é, a gente sabe dizer o que é uma abordagem boa? Fabrício, já respondo a sua pergunta. Quero passar o desafio e depois eu volto no que o Fabrício fala sobre autoconhecimento. Eu entendo que autoconhecimento é um ponto que vai além como complemento, mas não necessariamente ele te ajuda nesse primeiro momento onde você está construindo. O desafio é o seguinte, e ele vai ser digitado. Como a gente não conseguiu fazer a entrada ao vivo, mas não tem problema. Imagine que você vai abordar um cliente qualquer. Eu não vou determinar segmento, certo? Mas o cenário é o seguinte, é a sua primeira visita nesse cliente, ele é um cliente de alto potencial para o seu produto e você obteve informações de que ele compra hoje um produto para atender as necessidades dele de um outro fornecedor que já o atende há 15 anos. Então, ele é atendido por um fornecedor há 15 anos, ele dedica a compra desse produto específico desse fornecedor e você vai visitá-lo pela primeira vez. Detalhe, a sua empresa é nova no mercado, é a primeira visita, certo? E o seu produto, ele é 30% mais acessível que o produto desse concorrente. Mas lembre, é a sua primeira visita. Como é que você abordaria esse cliente? E aqui vale tudo. O que você diria para ele? Perguntas você faria? Para onde você levaria a conversa? A gente vai avaliar as respostas e vai dar algumas dicas em cima delas, tá bom? Então, eu vou dar aí 5 minutos para vocês pensarem nesse cenário e colocarem aí as suas abordagens. Pode ser? E em paralelo, eu queria falar um pouco do que o Fabrício comentou. Será que se não tiver autoconhecimento, dificilmente não consegue diferenciar o seu produto? Se tiver autoconhecimento, antes de diferenciar o produto, ele vai saber um pouco mais sobre o quê? Sobre si. As emoções da venda, né? As emoções da venda, ele vai saber um pouco mais sobre o que leva ele a falar melhor com o cliente e o que não fala ele a falar tão bem com o cliente. Então, o autoconhecimento ele ajuda mais o vendedor a entender ele dentro da venda e quais são os sabotadores e os impulsionadores dele no relacionamento. Nesse momento, e a gente sabe que tem muita gente que não tem tanto autoconhecimento, mas que é capaz de abordar, porque tem um foco muito grande no outro e tem um foco muito grande na capacitação técnica. Se eu tiver autoconhecimento, eu vou entender melhor as minhas relações interpessoais e como eu lido comigo mesmo em situações de conflito e de virtude. Mas se eu não tiver nesse momento, ele não elimina a possibilidade de você construir boas abordagens. Então,
eu vejo que é um plus, como diria o poeta, um plus a mais adicional. Belato, vou só te interromper mais uma vez. Pessoal, participem, deixem aqui a resposta da atividade que o Belato colocou. Belato, se você puder só repetir mais uma vez, e aí a gente vai fazer um sorteio, tá? O Belato vai escolher, estou improvisando aqui, Belato. A gente Tá vai bom, vamos escolher embora. a melhor resposta, tá? Eu, juntamente com o Belato. E a gente vai dar um prêmio, tá? Para a melhor resposta. Então, eu quero a participação de todos, tá bom? E o prêmio não é uma caneta, tá? Pode E ficar o prêmio tranquilo. não é a caneta. É É, surpresa, mas não eu é vou uma repetir. caneta. Vamos lá, temos ainda 4 minutos para fazer. Imagina que você vai visitar um cliente pela primeira vez e você tem um determinado produto. Eu não vou dizer qual é o produto, você vai poder escolher. Mas você vai visitar esse cliente pela primeira vez, a sua empresa é nova no mercado e ela fabrica um produto que esse cliente precisa muito, certo? Ele precisa muito. Só que esse cliente, você já descobriu por uma pesquisa prévia, ele compra esse mesmo produto que você vende de um outro fornecedor e esse fornecedor já atende esse cliente há 15 anos. Então, já tem aí pelo menos uma relação comercial aparentemente bem estabelecida, né? E você vai fazer a sua primeira visita nesse cliente. O seu produto, ele é exatamente igual a esse produto que o cliente compra do fornecedor há 15 anos e ele é 30% mais acessível. Então, ele tem aí um diferencial de preço. Mas é a sua primeira visita e um cliente novo para você. Em tese, é uma prospecção. Ele não te conhece, ele não conhece sua empresa, ele conhece talvez o seu produto, porque ele já tem algo igual. Mas ele não conhece nada mais. E você, a única coisa que você conhece é que ele compra esse produto que você vende de um outro fornecedor há 15 anos. É isso. Como é que vocês abordariam? Eu vi que teve um comentário que eu não consegui ver aqui nas perguntas da Sara. Ela faz uma pergunta de como é que você evolui no resultado quando você já tem um relacionamento. Eu não consegui ler a pergunta inteira. Depois, se puder ler, ela acabou voltando. Fala um pouco para nós sobre a abordagem, como já temos um perfil pré-definido e não conseguimos caminhar para ação ou para prescrição. Qual o segundo passo, além de desfazer a imagem que criamos lá atrás? Eu vou deixar isso para comentar no final, tá? Nos 5 minutos finais. Até para a gente não perder o foco das pessoas na atividade. Já temos a primeira resposta. Eu me apresentaria, criaria uma relação com o médico e entenderia o perfil. Estamos aqui falando de um caso de um médico. Perfeito. É uma saída. É uma saída. Será que temos outras saídas? Pode ser que sim, pode ser que não. Valendo algum prêmio. Que ainda não sabemos qual é, mas será um prêmio. Vamos ver quem é que vai conseguir aí. Eu digo para vocês que vocês ainda têm 2 minutos, porque daí em 15 minutos a gente vai fazer essa escolha e fazer uma amarração final. Belato, eu vou falar o que o participante vai ganhar, tá? Vamos ver aí quantas participações teremos. Dos 26, pessoal, participem. O prêmio vai ser o treinamento de visitação médica digital e é um treinamento online, pessoal. Olha isso. Deu a louca na Alana aqui, tá? E veio essa ideia do nada. Eu posso mandar minha abordagem para concorrer? Que é isso? Você já está inscrita. Brincadeira. Eu preciso muito. Visita virtual tem seu espaço ainda. Com certeza. Com E certeza. deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Ainda não. Vamos lá, pessoal. Mais 2 minutinhos. 1 minuto. Mais 1 minuto. Vamos lá. Belato, falando um pouquinho desse treinamento, que é um bônus, inclusive, do pessoal da turma de representante de laboratório, quem se inscreve recebe esse treinamento, é um conteúdo, tá, que vai muito além, né? Quem se inscreve acha que a visita virtual ela está como o que você vai falar para o prescritor diante de uma tela de um laptop, de um iPhone, enfim. Na realidade, a visita digital ou virtual, enfim, vai muito além do que de uma visita 1 a 1, tá? Você sabia que você consegue sim fazer uma visita, mesmo sem estar frente a frente com o teu prescritor, através das redes sociais?
tá? Você consegue sim estreitar relacionamento com os prescritores, com o teu cliente através das redes sociais. Estreitar relacionamento não deixa de ser uma visita, né? O que eu chamo de visita passiva, Belato. Então, o fato de nós estarmos interagindo aqui nós estamos criando a conexão, nós estamos criando um relacionamento. Eu, o Belato, eu e você, o Belato e vocês, o Belato e a Fê Camargo. Então, é uma forma, sim, de trabalhar relacionamento. E as redes sociais, elas nos permitem isso. Então, esse treinamento vai muito além de o que falar para o prescritor naquela visita 1 a 1, tá bom? Deixa eu ver o que é que temos aqui. Vamos lá. Viviane, eu me colocaria à sua disposição. Acho que aparece inteiro para você. Para mim está cortando. Deixa eu ver Segundo, nada do que a propaganda consultiva para entender meu cliente, haja visto que não é minha necessidade, que tenho que atender é do médico. Aí eu não consigo mais ler, porque para mim aparece cortado. para mim não está aparecendo também. Fica cortado, né? Mas assim, colocaria à disposição, nada do que a propaganda consultiva para entender o cliente. Ok, tá. Haja visto que não é minha necessidade, tenho que atender a necessidade do cliente. Ok, temos que entender qual é a necessidade dele para entender o que ele precisa e ver alguma oportunidade. Ok? Posso passar? O que mais temos? Pode, por favor. Pessoal, eu estou vendo que tem algumas pessoas colocando aqui, não consigo responder. Como faz? Nessa caixa de pergunta, vocês não estão conseguindo responder? Ah, a Camila colocou aqui. Tá aqui, deixa eu abrir aqui o da Camila. Me apresentaria, entraria em conexão e perguntaria se é importante para ele um produto de baixo custo. Ok, temos aí um bom caminho. Ah, tá. Está com limite de digitação, não dá para escrever tudo que eu preciso. Às vezes a gente tem que ser objetivo. Seria sondar e entender a necessidade desse cliente. Ok. Apresentação pessoal e do produto, faria perguntas para criar a necessidade e deixaria, muito provavelmente, uma amostra ou um demonstrativo. Ok. Apresentação pessoal e do produto, faria perguntas para criar a necessidade. Ok. Belato, o que é que você acha da gente liberar nos comentários? Fica melhor para você? Podemos liberar, vamos liberar nos comentários. Temos aí 10 minutos, vamos para o pessoal colocar nos comentários, a gente vai olhando por lá. De qualquer Então, forma, eu vou tirar aqui o print, certo? De tá quem bom. já enviou. Sim. Eu vou deixar os comentários e as perguntas e as respostas, certo? Ok, então vamos lá. Ok. Nós lemos 5 até agora, então, certo? Tivemos 5 pessoas que deram as suas respostas, a Dai não conseguiu. Eu marcaria o melhor horário com a sua secretária, estudaria a rotina e apresentaria rapidamente. Ok. Em seguida, apresentava o meu produto, deixando-o bem à vontade. É uma possibilidade. Quem mais? Vamos lá. Fabrício, por gentileza, se você puder enviar, realmente não apareceu aqui para mim, tá? O Fabrício Hipólito. Franci, pode ficar tranquila que vimos sua resposta. Ela apareceu aqui em duas partes, inclusive. Faria a apresentação pessoal e da empresa com proposta de atendê-lo da melhor forma possível e proporcionar um custo-benefício melhor ao cliente. Muito bom. Bruno Alves Souto. Pessoal, quem não estiver podendo colocar na caixinha de respostas, podem escrever aqui nos comentários. Eu ativei as notificações aqui. Os comentários. Vamos lá. De tudo criaria conexão. A Sara ainda não apareceu. Se puder por aqui. Deixa eu ver. Primeiramente, faria a apresentação da empresa, falaria dos benefícios, recebendo um preço mais acessível, deixaria e solicitaria avaliação. Ok. Ok.
a coisa vai ser complicada, hein, gente? A apresentação estaria recebendo importante produto de baixo custo e eficácia, apresentaria a empresa, mesmo sabendo que é nova no mercado, que tem uma grande parceria com outra empresa, mas gostaria de saber por que o senhor precisa. Ok. Mais um minuto, pessoal, para postar e a gente poderia comentar aqui um pouco. Me apresentaria o meu laboratório, diria que é o nosso primeiro encontro, gostaria de conhecer as necessidades prescritivas para que possa atendê-lo. Fala, João. Tudo bom? Amanhã eu vou te ligar, hein? Não esqueci da nossa conversa. Que bom te ver por aqui. Muito bom. Para fortalecer, a Camila acabou mandando um pouco mais completo. A Viviane repetiu o que a gente já havia lido, ok. O da Sara não chegou, né? Sara, se puder mandar de novo. Só fiquei com a sua dúvida O da lá Sara do foi o começo que a gente primeiro, né? comentar. O da Sara a Isso, gente fala um pouco sobre a abordagem quando já temos um perfil pré-definido e não conseguimos caminhar para ação ou prescrição. Beleza, a da Sara já está completa. 30 segundos, quem postar não posta mais, entendeu? Entender o porquê da escolha criaria um problema em cima dessa necessidade para, então, apresentar. O da Sara apresentou. Perfeito, então. Ok. Marcelo, entender o valor agregado que o médico percebe em um produto antes de realizar a apresentação. Marcelo, grande Marcelinho, rei de BH, sempre atento aos detalhes de sinais físicos do consultório e do médico para falar sobre as informações do sistema da empresa, Antero. Perfeito. Mas ok, deu para ler ainda, os comentários estejam cortando, mas a gente conseguiu acompanhar a sequência, tá? Podem ficar tranquilos. último aqui da Nádia, tá? Tá. Comentário cortando, tive que dividir a resposta porque não foi de uma vez. Perfeito, Dá, entendemos. Então agora, fechou. Quem mandou, mandou. Quem não mandou, não manda mais, mas em algum momento vai poder mandar, pode ficar sossegado. E você vê que tem gente que mandou até mais de um, né? Então o pessoal liberou, abriu a caixinha da criatividade e esse era o ponto. Para alguns que eu percebi que mandaram mais de um, que eu vi, por exemplo, a Viviane, a Camila, a própria Daya que acabou mandando cortado, parabéns, porque esse é o ponto. Essa é uma técnica. A abordagem nunca precisa ser uma. Eu posso criar vários modelos. Posso criar várias versões exatamente para o mesmo desafio. Parabéns para vocês. Deixa eu fazer um comentário. Mas, mais uma vez, um ponto que é importante. Pensa o seguinte, esse cliente podia ser qualquer pessoa. Ele pode ser um cara mais simpático, um cara mais metódico, um cara mais rude, que não ouve tanto. A gente não tinha muita informação. Mas pensa o seguinte, é a primeira vez que você vai, certo? Quando você pensa num primeiro encontro, numa primeira abordagem, existe alguma coisa que pelo menos tira a gente um pouco de uma situação de risco? O que é uma situação de risco? Entrar numa pergunta que pareça um pouco mais capciosa, entrar num comentário que pareça um pouco mais invasivo. Existe. O que basicamente, numa primeira abordagem de alguém que você ainda não conhece, deve fazer? Que eu vi que algumas pessoas colocaram e parabéns. Primeiro, meu nome é Belato, eu sou da empresa X, que fabrica produto Y. O doutor já ouviu falar da minha empresa? Eu me apresento primeiro. Se vocês verem o Lobo de Wall Street, lá tem uma técnica que é muito clara, que são as técnicas dos 3-10. A confiança e a venda é construída em cima de uma régua de 0 a 10 que vai na sua credibilidade como pessoa, na credibilidade do seu produto e na credibilidade da sua empresa. Então, pensa que ele ainda não conhece nada seu. Então é importante que você se apresente e diga quem é você, da onde você vem. Não, nunca ouvi. Aí você vai dar as referências da sua empresa. Certificações, tempo de mercado, qualidade, etc. E o portfólio de produtos. Aí você pode entrar. Olha, desse meu portfólio, tem algum que você tem mais oportunidade? Você sabe que ele compra de um cara, mas você não precisa jogar isso na mesa ainda. Ah, com esses aqui eu tenho mais oportunidade. Ah, muito bom. Olha,
O grande diferencial da minha empresa, além desse atendimento personalizado, e a gente está se conhecendo agora, são produtos mais acessíveis. Em alguns produtos da linha, eu chego a ter descontos de até 30% que podem crescer no volume. Como, por exemplo, o produto tal. Você não falou que sabia que ele comprava de outro, mas você disse claramente o produto que ele precisa e deu um argumento muito forte que é o desconto. Vamos supor que ele diga para você, ah, nossa, que oportunidade maravilhosa. E como é que funciona as OLs, operações logísticas de vocês? Olha, vou lhe explicar tudo direitinho, mas quero lhe tranquilizar. Essa minha primeira visita é para apresentar o meu portfólio, para que aí você nos dê uma oportunidade futura. Mas que bom que você já se interessou por esse produto e eu posso sim lhe fazer uma condição diferenciada, dependendo de quanto você compra. Quer discutir um pouco sobre o assunto? Fechou. A sua primeira visita num cliente que você não conhece, basicamente, ela serve para você se apresentar, apresentar a sua empresa, apresentar o seu produto e entender as oportunidades dele. Isso é um roteiro de primeira visita que serve para qualquer um. Se você sentir que a conversa está fluindo e você pode apresentar o seu produto, siga em frente. Mas tome cuidado na primeira visita em já querer fechar prescrição, já querer fechar venda, já querer fechar experimentação. Primeiro, porque isso pode parecer invasivo num primeiro contato. Segundo, porque você pode deixar um gancho, que não deixa de ser um gatilho, para uma segunda visita. Vou contar um exemplo rápido. E se cair, eu volto para a gente encerrar, tá? Pode ficar tranquilo. A gente se reconecta, a gente volta. Uma vez eu acompanhando uma representante neófita na empresa e no mercado, era a primeira visita dela. Ela fez o script perfeito. Ela se apresentou, apresentou a empresa, apresentou os produtos e o médico estava muito interessado. O médico estava conectado, estava, não, isso aqui sim, esse aqui não, legal, etc. Tudo fluindo bem. Sabe aonde ela perdeu a visita? No final, quando ela falou, então, doutora, agora que você concordou que você tem oportunidade para todos os meus produtos, quanto você vai começar a prescrever de cada? Primeiro, a pergunta foi mal desenhada e não era o momento de fazer a pergunta numa primeira visita. A médica, que estava até aquele momento solícita, voltou para, aspas, a posição de médico, atrás da cadeira, coluna reta e falou, olha, você está começando agora, não é assim que o negócio funciona, você precisa ganhar primeiro a minha confiança. Por mais que eu prescreva as moléculas que você tem, não significa que eu vou confiar na sua marca. Então, muito cuidado com a nossa sensação de querer resolver a venda. A primeira visita, uma primeira abordagem, quando você está conhecendo esse cliente, ela tem sim um caráter mais institucional e um caráter investigativo para você avaliar possibilidades. À medida que você vai entrando na rotina desse seu cliente, você pode sim, aspas, pressioná-lo, pedir uma experimentação, pedir uma valorização do seu produto, pedir uma oportunidade, dizer que você tem uma operação logística diferenciada, etc. Mas o meu conselho, baseado na minha experiência, e claro, todo mundo pode ter uma experiência diferente, é assim, o roteiro básico da apresentação inicial. Quem eu sou, da onde eu venho, o que eu tenho, agora eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir agora, porque eu quero entender as suas oportunidades. Isto é criar conexão, isto é criar confiança. Lembra o seguinte, esse cara não precisou de você até esse momento. O que você vai fazer para que ele precise? Esse é o segredo da abordagem. Ele não precisou, assim, e Bruno, vou ser bem franco para você, não era isso que ela queria. Isso foi fruto de roteiro de treinamento. A menina passou 20 dias comigo, num treinamento. Ela saiu treinada para fazer isso e ela cumpriu o que foi pedido. A questão é, ela descobriu a duras penas que a primeira visita depende de confiança. E você pode ter certeza que tem gente visitando o cliente há mais de ano que ainda não conseguiu estabelecer confiança porque não entendeu que o cliente é o mais importante. Ele é mais importante que o seu produto. Enquanto nós acreditarmos que o produto é mais importante e não a necessidade do cliente, você pode ter certeza que a gente vai continuar dando, entre aspas, cabeçada na parede e culpando o cliente, dizendo que ele é o problema, que
que ele é o responsável, que você não atinge o resultado por isso. Então, respeito seu comentário, mas sobre o aspecto dessa menina, que hoje é uma excelente propagandista, inclusive, não, ela não quis mostrar isso para mim. Ela só cumpriu, entre aspas, o maldito roteiro. O maldito roteiro que mandava dizer, feche a venda, feche a venda. E ela descobriu que a venda ela é orgânica, entendeu? Ela é comportamental e ela é orgânica. Simplesmente assim. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte, vou dar meu voto, tá, Alana? E aí a gente tem que fazer um desempate. Das que eu li, que flertaram um pouco nesse sentido aí do que foi falado de se apresentar, falar da empresa, buscar necessidades, eu votaria em 3 pessoas, mas aí a gente tem que tomar uma decisão. Não sei se você quer que eu anuncie agora, você quer que eu passe em particular e você entre em contato com essa pessoa, Fica à vontade. como você quer conduzir. Pode Olha só, falar, pode falar. eu vou dizer que o meu top 3 tem a Jaqueline, que é representante do Gross, que eu vi que está aí. Tem a Daia, nossa amiga Daia. E tem a Camila Estrela. Esse é o meu top 3 das abordagens que eu vi que, assim, elas se aproximariam daquilo que seria uma primeira abordagem, entendeu? Agora, não sei se você vai dar 3 cursos, acho que não, entendeu? A gente tem que tomar uma decisão. Vamos lá. A Daia é aluna do nosso curso, né? Então ela já fez o treinamento. Então, vamos dar, né, para a Jaqueline e para a Camila, tá? E restam 20 segundos. Não sei se você já vai querer encerrar ou já vai tomar ou vai retomar. Eu vou retomar porque tem mais um ponto que eu queria falar e aí vai tomar mais 2 minutos. Então, Perfeito. quem puder voltar, eu queria fazer um encerramento só para... Oi, pessoal. Vou chamar aqui o Belato novamente, convidá-lo. Belato, só se possível, não sei se você se recorda, o perfil, ou a pessoa entre eu queria que a pessoa, né, a Jaqueline e a Camila entrassem em contato conosco via direct, tá? Para a gente Jaqueline já está aí, ó. detalhes. Jaqueline já está aí, acho que a Camila Estrela deve voltar e vai entrar em contato com vocês. Beth está querendo o curso, Beth, fale aí com a Alana, entendeu? E aí, qualquer coisa, estamos aí à disposição. Daia já estava no jogo, né? Já foi desclassificada porque já fez o curso. Então, a Daia tem que fazer a próxima live de abordagem. Ela que tem que fazer, entendeu? E aí eu vou querer saber se ela está fazendo direitinho. Essa é a regra. Mas, pessoal, eu queria encerrar rapidamente. Primeiro, falando 2 coisas. Primeiro, tem uma pergunta que a Sara Torres fez que eu queria falar. E quando a gente identifica, né? Quando a gente identifica e não consegue ir para a ação, é muito simples. A tua abordagem tem que te levar para a ação. E uma abordagem que leva para a ação, ela vai sim tocar em temas polêmicos. Porque, mais uma vez, todos nós dormimos sobre hábitos e crenças. O médico, o cliente também. Esse cliente que compra há 15 anos, ele vai dizer para você até a morte que ele está satisfeito. Senão, ele não compraria há 15 anos. Qual é o incômodo que você tem que criar nele? Primeiro, ele pode comprar o mesmo produto, gastando menos, o que significa que ele vai ter uma economia, e é bom ele ter um segundo fornecedor, caso esse cliente dele falhe. Então, é bom ele ter uma segunda, uma terceira opção. Ninguém hoje trabalha apenas com uma opção, nem o médico. Quando ele vai escolher um determinado medicamento, ele tem lá pelo menos 3 opções, que são aquelas em que ele confia e que sabe que ele pode dividir o receituário dele, porque não vai falhar, seja na farmácia, seja em termos de qualidade, seja na abordagem e na presença do representante e do laboratório. Então, são pontos que você pode trabalhar com esse cliente. A questão é, a nossa abordagem, sendo sempre uma abordagem que apenas leva a informação, ela não é uma abordagem que faz o cliente mudar de patamar. Então, o que faz o cliente mudar de patamar? Num jogo de perguntas. Aí eu vou entrar num posicionamento de benefícios que, sim, vai incomodar esse cliente. E aí eu trago a importância da comunicação. Não é necessariamente o que você disse, sim a forma. Você pode fazer uma pergunta
para entender de um médico, doutor, o que leva você a não prescrever o meu produto? Ô, doutor, eu te visito há 3 anos e eu percebo que o meu produto ainda não é uma escolha para você. Tem algum problema? Tem alguma coisa que eu não consegui ser claro? Eu preciso muito que o doutor prescreva os meus produtos, entendeu? Mas eu não estou vendo essa oportunidade. Tem algum problema? Tem alguma coisa que eu possa fazer? O que você está fazendo aqui? Você está indo para ação. Você saiu de uma abordagem apenas informativa e você foi para uma abordagem à base de sondagem para levá-lo para um outro patamar. Nossa, mas ele vai gostar de uma pergunta como essa? Depende da forma como você for. Eu já vi médico que expulsou o representante porque o representante fez a pergunta gritando com o dedo na cara. Mas eu perguntar, e muitas vezes é aquele ponto. Se você não disser para o seu cliente que o seu produto é importante e que ele é importante, você pode ter certeza que não é ele que vai tomar essa decisão por você. Olha, doutor, eu preciso que você prescreva essa caneta porque ela oferece adesão para o seu paciente, ela é muito importante para que você possa tratar mais pacientes e o paciente dizer para você, o doutor me prescreveu um remédio de marca que tem qualidade. E para mim também é muito importante dentro da relação de confiança que nós temos que o doutor tem com a minha empresa. Ele não vai fazer isso por você, é você que vai ter que fazer isso. Então, mapeie o conhecimento do seu médico, mas esteja preparado em algum momento para a sua abordagem ser uma abordagem mais negociadora, uma abordagem que pode parecer um pouco mais diretiva, mas que vai levá-lo para um outro patamar. Só informar não muda ninguém, por isso que a gente fez a dinâmica com vocês. Vocês poderiam sair daqui dizendo, pô, que live maravilhosa, aprendi um monte de coisa de abordagem. E amanhã voltarem a abordar sem incorporar nada do que a gente falou. Não é à toa que a gente tocou em alguns temas espinhosos. E aí, para encerrar e agradecer a todos vocês, eu queria dizer o seguinte, a abordagem, ela é um organismo vivo. Não é porque você aborda de uma forma que você precisa sempre abordar dessa mesma forma. Não é porque o seu cliente um dia gostou da forma como você o abordou que ele não pode ouvir uma nova forma de abordar. Então, tenham sempre em mente que a abordagem é uma habilidade de comunicação. Ela não é um talento. Quem tem talento para se comunicar pode se beneficiar disso, mas você pode aprender com técnica e com prática. E a melhor forma de abordar é abordando. E entendendo que a abordagem, ela acompanha todo o processo de vendas. Desde quando você decide fazer uma prospecção, desde quando você decide o que você vai falar para alguém, até a forma que você fala, as perguntas que faz e como você se posiciona. E detalhe importante, não se esqueçam que hoje a nossa abordagem ela é híbrida. Você começa uma abordagem no presencial e você segue com essa abordagem no digital. E com isso, você está construindo um relacionamento que a gente chama de 360 graus. Esse cliente está cercado por você, independentemente do canal que você o aborda. Então, é isso que eu tinha a falar para vocês hoje. Quero agradecer a oportunidade, me desculpar, porventura, por algum comentário, parabenizar a todos que participaram do desafio e ter a certeza que pelo menos tentamos ajudá-los a serem profissionais e pessoas melhores. A Alana deixou os contatos dela, tem aqui o meu Instagram também, para quem quiser manter contato, obter mais dicas. Estamos aí para ajudar as pessoas a abordarem melhor, porque abordagem é vida. Abordagem é vida. Muito, muito bom. Gente, como esperado, né? O Belato, ele sempre supera as nossas expectativas. E eu fico só aqui, ó, encantada, né? É realmente um conteúdo muito rico. Ele não mede esforços em passar conteúdo, né? Para você que é seguidor, para os nossos alunos. Então, assim, Belato, foi uma live muito rica, né? Já vi vários feedbacks aqui, já vi que alguns directs também, né? Que live maravilhosa! A nossa ideia foi sempre colocar vocês para praticar, né? Porque o que eu sinto, uma dificuldade que eu sinto, Belato, eu acredito que você também, como treinador, o representante sair um pouco da teoria e entrar na prática, ou aplicar a prática, né? Desenvolver a prática. E, pessoal,
Eu achei fantástico o Belato que nós juntos colocamos esse tema, mas o Belato ele pontuala na abordagem e eu achei fantástico, fundamental, porque a abordagem é a primeira, principalmente quando é a primeira visita, vai gerar a primeira impressão para o prescritor. Então, realmente é uma etapa fundamental da visitação médica. Então, coloque em prática, tá? Sai daqui dessa live, desenvolve teu script de venda baseado no que o Belato colocou aqui, né, vários pontos importantíssimos, fundamentais, detalhes que pode ter certeza que vai fazer a diferença na tua conversão de resultados, tá bom? Posso dar uma última dica? Por favor. Uma última dica para todo mundo que está nos vendo. Ó, ao vivo, tá? Quem sabe faz ao vivo. Você pega uma folha de papel normal, divide ela no meio. Desse lado, você divide numa coluna, essa folha é dedicada a um produto seu, certo? Nessa primeira coluninha, você coloca características. Nessa segunda coluninha, você coloca benefícios para o seu cliente. Então, cada característica, ela tem que entregar um benefício, entendeu? Senão ela não serve para nada. Então, desse lado, você dissecou o seu produto. Faz isso aqui primeiro e não tenha vergonha de escrever. Disseque o seu produto. E aqui entra aspecto tangível e intangível, tá? Por exemplo, número de comprimidos, mecanismo de ação, a tradição da empresa, entre uma série de fatores. Desse outro lado, você vai criar 3 colunas, 3 boxes. Você vai colocar o que eu nunca posso deixar de falar. As respostas estão aqui, só que o espaço é limitado. Então você vai ter que falar, caramba, daqui o que eu nunca posso deixar de falar e que tem que estar no meu script de vendas. No segundo box, você vai colocar o que eu posso decidir falar ou não. E aí aqui você vai também dizer o que é importante para você ou não, dependendo do cliente. E num terceiro, o que já se tornou irrelevante. Porque, sim, existem aspectos que não são mais necessários falar sobre determinados produtos. Porque o teu cliente já sabe ou porque eles já não têm a mesma força que os outros 2 boxes que você criou determinou. Esse é um roteiro basicão que você vai determinar argumentos de venda para construir sua abordagem. Essa era a minha última dica para vocês. Sou muito grato. E, Alana, mais uma vez, obrigado aí pela parceria. Que a gente marque as próximas e vamos para cima. Show! Eu estou muito feliz, Belato, que a Fê já colocou aqui, que desenvolveu o roteiro dela nessa live. Gente, isso é fantástico. Realmente faz todo. Faz a gente identificar o quanto vale a pena a gente estar colocando aqui conteúdo para você, que o nosso objetivo principal é que você tenha resultado. Muito obrigada, Belato. Obrigada a todos vocês, tá? Não esquece de entrar no nosso canal do Telegram, Dicas de Rap, se inscreve no nosso canal do YouTube, @AB Consultoria Farmacêutica, tá? @AB Consultoria Farmacêutica. E espero vocês amanhã. Se você está na transição de carreira, se você busca ingressar nesse mercado, amanhã teremos uma mentoria prática com a Isabela, que é expert em recursos humanos, tá? Então não perde a live de amanhã que vai ser fantástica. Belato, um abraço, boa noite a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima, boa noite, boa semana, fiquem com Deus, estudem e pratiquem. Simples assim. Um cliente por dia que você muda sua abordagem, no final de um mês você já fez 30 abordagens diferentes. Fica a dica. Um grande abraço. Até mais. Um abraço, tchau, tchau, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.